Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima tarde, de segunda-feira. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos então hoje falar de uma passagem que está lá no livro de Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 21, né? 4, 18, 19, 20 e 21 é o que nós vamos ler hoje de Êxodo capítulo 20, para nós meditarmos hoje na palavra de Deus. Amém? Tem algo Amém. que Deus está falando conosco através desta palavra e nós vamos deixar a mensagem então aqui. Abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo capítulo 20, versículo 18 ao 21. Amém? Amém. Enquanto isso, nós vamos louvar ao Senhor. Tu verás a glória de Deus. 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 Deus deu seu único filho para que morresse por nós lá na cruz, pelos meus e seus pecados. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. 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 Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo entre nós. Jesus voltou para os braços de seu Pai, de seu Pai. Jesus voltará para nos buscar. Meu irmão, tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus. Tu verás a glória de Deus, Jesus. Amém. Glória a Deus, tu verás a glória de Deus, amém? Aleluia. Louvado seja Deus, amados. Vamos orar então, vamos consagrar essa live ao Senhor, pedir a Ele que nos guarde, que nos proteja. Amado Deus e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ajudado com mão forte e poderosa. Obrigada, Senhor, pela tua presença, pela tua bondade, pelo teu favor. Obrigada, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor quer que nós venhamos a depender de ti, te buscar em oração, aumentarmos a nossa vida de comunhão contigo, Pai. Pai, que os teus filhos possam compreender a tua palavra, que esteja o teu Espírito Santo comunicando aqui, Senhor, a tua palavra.
trazendo a nós os segredos da Tua palavra, trazendo a nós a luz do Teu Espírito Santo, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos entender da Tua palavra, Pai. Que fale o Espírito Santo e não a nossa carne, e não a nossa vontade, em nome de Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada vida que aqui está, que eles possam ser como árvores à beira de riachos, de águas correntes, darem fruto no tempo certo, crescerem, multiplicarem, porque o Senhor é um Deus de paz, é um Deus de prosperidade. O Senhor é um Deus que quer que seus filhos rompam em fé, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada um deles no teu esconderijo, livra de todo perigo, de todo mal, de todo laço de Satanás, e que o pecado não venha fazer parte das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém, amados? Então vamos lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20, né? 20, versículo 18 ao 21 é o que nós vamos ler. E diz assim: Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta e do monte fumegante, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas Deus, não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória Aleluia. Amados, essa palavra é uma palavra poderosa, né? Veja bem o que destaca mais nesse texto. É que o povo israelita passou por muitas dificuldades no deserto, né? E Moisés era um grande homem, um profeta, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que ouvia a Deus. O homem que descia do monte, descia do alto, onde iria buscar as direções, as informações, aquilo que Deus queria para o seu povo. E quando ele descia, a glória de Deus era tão forte, a presença de Deus na vida dele, que ele emanava muita luz, né? E nós conhecemos toda a história do povo israelita, nós já estudamos aqui, e eu creio que ela é muito pregada em toda parte, né? Então, aqui, após Moisés receber a tábua dos 10 mandamentos, Moisés está falando com o povo, né? Mas o povo também está vendo, né? O povo vê trovões, relâmpagos, o som da trombeta e do monte fumegando, e todos tremeram assustados. E eles ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos. Mas Deus não fale conosco, né? Para que nós não morramos. Então nós vemos aí um povo israelita, um povo que durante a passagem pelo deserto precisou aprender a depender de Deus, né? E muitos deles ainda morreram, perderam a vida no deserto, porque eles não queriam obedecer a Moisés, não queriam ouvir a Deus. Então nós podemos falar também aqui de uma palavrinha chamada rebeldia, né? Que o povo de Deus, quando ele é rebelde, ele não quer orar, ele não quer buscar a Deus, não quer buscar a direção de Deus para a sua vida, nós acabamos perdendo. Quem perde somos nós, né? E veja que o povo aqui, ele disse para Moisés: nós não queremos ouvir, não queremos ir até a presença de Deus. Fale você com Deus e nos fale, comunique a nós e nós te ouviremos. Mas Deus não fale conosco, foi o que o povo disse. Deus não fale conosco, senão nós morreremos. Veja que o povo tinha medo de ouvir a Deus, porque
Deus se manifestava com trovões, com relâmpagos. Ou seja, a presença de Deus era estrondosa, pesada. E Deus muitas vezes se manifestava assim também por causa da sua ira. Ira que era provocada por causa dos pecados, porque o povo não queria conserto, não queria andar corretamente na presença de Deus. Aquele Deus tão poderoso que supriu eles no deserto, que trouxe as codornizes, que livrou eles das serpentes, porque as serpentes picou a muitos por causa do pecado e muitos morreram lá. Então o Senhor dava direções a Moisés de como Moisés deveria comandar o povo. Então Moisés tinha essa necessidade de falar com Deus, de buscar a Deus diariamente, em todo momento e em todo tempo. E Deus colocou no meu coração, assim deve ser a nossa vida. Uma vida de oração, uma vida de busca. Nós não estarmos... Esse povo colocou Moisés como um profeta, como um homem de Deus, e o povo consultava Moisés para tudo aquilo que eles queriam fazer. Só que isso foi tornando a caminhada de Moisés muito cansativa. A vida de um líder se torna cansativa quando ele não ensina o povo a falar com Deus. Quando ele não ensina o povo que o povo precisa depender de Deus, que o povo precisa da direção de Deus para a sua vida. E Moisés estava disposto a isso, mas o povo não queria falar com Deus. O texto está nos dizendo que eles ficaram à distância e eles tremeram de medo de ver o poder de Deus. Eles não se interessaram para se aproximar mais de Deus, para ver que poder era esse, porque o pecado já habitava ali no meio deles. Então, o que esse texto está falando com nós? Mas Deus não fale conosco, foi o que o povo disse. Então, meus amados, fale com Deus, ore, fale com Deus, busque conhecer e saber quem é Deus. Não conheça Deus só de ouvir falar. Não diga da boca para fora que Deus é poderoso se você não o conhece, né? Principalmente quem prega a palavra. Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber que o meu Deus é um Deus realmente poderoso. Se eu falo sem conhecimento de causa, né? Não tem como nós termos uma caminhada e falarmos daquilo que nós não sabemos. É vazio, né? Então, eles pediram que Deus não fale conosco, senão nós vamos morrer, porque eles viram o poder de Deus. Mas não é esse tipo de medo. Medo e temor são palavras bem diferentes. Deus queria que eles tivessem temor. Deus queria que o povo se voltasse para Ele. Deus queria prová-los. É o que Moisés diz, Deus quer prová-los, para que vocês tenham temor de Deus e esteja em vocês e os livre de pecar. Porque Deus tinha dado os 10 mandamentos e Deus queria que eles se santificassem, que eles tivessem uma vida de oração, que eles se voltassem para Deus, para ouvir a Deus. Então, muitas vezes nós nós ficamos numa zona de conforto, onde nós nos satisfazemos em simplesmente ter lideranças que falam com Deus no nosso lugar. Nós temos mestres, pastores que nos diz qual é a direção e nós nos adaptamos a isso, mas somente Deus, existem revelações, existem direções que Deus não vai dar para o seu pastor, que Deus não vai dar para o seu líder, porque é para você, é com você que Ele quer se relacionar e que Ele quer revelar o oculto, o escondido e que Ele quer dizer e dar direção para a sua empresa, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua casa, até mesmo para aquela dor que você tem, que você ora e a dor não sai. Tem coisas que Deus quer revelar para você. E a gente não ora, e a gente não busca, não se consagra, né? Fico só no natural. Só no natural. Tem pessoas que vivem assim só no natural. E quando vê o sobrenatural, porque elas viram o sobrenatural, relâmpagos, trombetas, trovões, e isso causou medo, ao invés de causar
curiosidade e se aproximar mais de Deus e saber quem era Deus, querer mergulhar nessa glória, neste poder, porque Deus ele nos reveste de poder, nos dá autoridade para que nós venhamos a cumprir os nossos ministérios, para que nós venhamos a andar no poder de Deus. E Moisés era um homem que andava com o poder de Deus. A glória de Deus resplandecia através do rosto dele. Ele era um homem de luz, um homem de oração, um profeta do Senhor. Então, meus amados, o que falta para muitos de nós é a oração, é a comunhão com Deus, é a busca por mais direção, a busca que nós temos que ter diariamente com Deus. E a palavra de Deus diz, muitos são os escolhidos, né? Muitos são os escolhidos. Mas por quê? Tem tanta gente que as coisas não estão dando certo, está tudo dando para trás, porque onde entra o pecado, né, nós retrocedemos, nós nos perdemos, nós tomamos decisões erradas. Então, por que ter um relacionamento com Deus? Por que orar? Por que ouvir a Deus? Porque Deus ele dá a direção certa. Onde tem o conselho de Deus, tem acerto, tem vitória. Deus dá a direção certa. Com Deus não existe achismo. Então, que nós possamos nos apegar à palavra de hoje, fazermos como Moisés, um homem que ia para a presença de Deus, que orava, que buscava, se santificava, jejuava, e ele descia do monte Sinai, cheio da glória de Deus, cheio das direções de Deus, pronto para dar a direção ao povo. Mas quando o povo é rebelde, meu irmão, é difícil. Quando o povo não escuta quem Deus usa para falar, é complicado, né? E que nós possamos não sermos rebeldes, que nós possamos nos entregar à oração, ao jejum, à santificação, que nós possamos olhar para a palavra de Deus e entendermos que é ler e praticar e buscar a presença do nosso Senhor. Com Deus não existe é isso ou aquilo, achismo. Com Deus, ele é certeiro, ele diz e ele fala em cima da palavra dele. Se você ouve a Deus e você vai na Bíblia, você vai ver que é Deus que está falando com você. Mas agora, se são coisas toscas que você está ouvindo, não está na palavra de Deus, descarta porque não é Deus. Então, amados, nós temos que levar o espiritual a sério. Levar muito a sério a nossa vida espiritual, porque senão nós não temos autoridade para estar falando no nome de Deus, né? Nós temos uma caminhada, Deus vai nos amadurecendo, Deus vai nos ensinando, mas não existe vida fora de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos acesso à presença, e nós temos acesso à presença por meio da oração, por meio da vida de oração. Então, que nós oremos, que nós nos consagremos mais, né? Eu posso pedir conselhos para o meu pastor, eu posso pedir conselho para o meu pai, eu posso pedir conselho para a minha vizinha, mas quando nós começamos a ouvir demais a nossa vontade, a vontade do outro, nós não sabemos qual é a vontade de Deus. Então, que tal confirmar com Deus? Deus, é isso mesmo? É isso que o Senhor tem para mim? É isso que o Senhor quer? Fala comigo, me dá uma direção, não me deixe enganada, nem confundida. Oração é falar com Deus, é questionar a Deus. Tem gente que tem medo de questionar a Deus, prefere errar do que questionar a Deus, do que perguntar para Deus. Prefere se guiar pela opinião do outro do que se guiar pela opinião de Deus. Amém, amados? Então, que nós não sejamos como os israelitas aqui, que muitos tinham medo desse poder de Deus. Muitos tinham medo, mas não tinham temor. Eles queriam fazer as coisas do jeito deles e pecavam contra Deus. Não estavam andando em comunhão com Deus, querendo as coisas de Deus. E muitos estavam se perdendo a vida, porque estavam pecando contra Deus, né? Então, meus amados, a mensagem de hoje é que nós venhamos buscar a Deus, saber quais são as vontades de Deus para a nossa vida. Amém? Que você possa meditar nesse texto,
E quanto mais nós ouvimos a nossa carne, quanto mais nós demos atenção às nossas vontades, quanto mais nós buscarmos a opinião dos outros, nós vamos errando no caminho, nós vamos tomando decisões, vamos falhando. Então, que nós possamos em tudo consultar a Deus por meio da oração, nos santificar, jejuar, buscar a face de Deus, para que nós venhamos ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas que Deus anda conosco, que nós devemos andar com Deus. Amém? Amém. Medita nessa palavra. Eu sei que a palavra, ela é um tanto forte, mas Deus falou desta forma. Amém? Não é só no natural, mas nós precisamos andar com Deus. E andar com Deus é sobrenatural. Andar com Deus é as pessoas olhar para a tua vida e não entender nada do que Deus está fazendo. Porque Deus, Ele tem os seus segredos, Ele tem os seus mistérios. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos declarar o Salmo 91, que diz assim, que aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, esse pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio, pois Ele te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não vai temer o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as tuas mãos eles te sustentarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim, eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra e vida longa lhe darei. Ele mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus, vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, que nós possamos, Senhor, ter temor, Pai, por Ti. Te amarmos como o Senhor merece ser amado. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos, Pai, ter acesso à Tua presença, querer, Senhor, nos relacionar contigo, por meio da oração, por meio da vida consagrada, por meio do jejum, meu Deus. Que nós não venhamos, Pai, deixar a nossa vida espiritual de lado, movimentar-nos só no natural, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos compreender que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos dá direções, um Deus que sabe o que é melhor para nós, que sabe todos os segredos e mistérios que há no mundo, que há na nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós possamos entender a Tua palavra, compreender que o Senhor quer se relacionar conosco, que o Senhor quer revelar os mistérios, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, para que nós venhamos a ter uma vida frutífera, uma vida de prosperidade na nossa vida espiritual, física, mental, na nossa vida financeira e material, em nome de Jesus. Também na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, que tudo, Pai, nós possamos em oração te perguntar, te questionar, saber qual é o teu desejo, a tua vontade para nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, guarda, protege e livra cada vida que aqui está, e eles possam ser homens e mulheres de oração, para que o Senhor venha revelar, dar livramento, para que o Senhor venha curar, proteger e guardar o teu povo, Pai. Que aqui ninguém venha perecer, Senhor, por falta de conhecimento da tua palavra, por falta da oração, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Guarda, protege a mente e o coração de cada um deles, de toda a perversidade do mundo, de toda a maldade das obras malignas, de toda a maldade, Senhor, que há no coração do homem. Livra-nos, Pai, dos perversos, em nome de Jesus. Que nós possamos ter paz, alegria, saúde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este dia. Te agradecemos porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. E amém. Amém. Amém, amados? Amém. Então, medita nessa palavra, Êxodo 20, 18 ao 21, né? Pensa aí se você está orando, se você está buscando, se você está se santificando,
né? Porque às vezes as coisas não estão indo bem porque nós estamos, né, dando as costas para Deus, não estamos ouvindo as mudanças que Deus quer fazer na nossa vida e nós precisamos ouvir a palavra e praticá-la. Amém? Amém. Ouvir a Deus e obedecer. Então, que nós não sejamos rebeldes, né? Amém? Para que não haja açoites, para que não haja ataques, para que não haja pecado em nossas vidas. Amém? Então, fica na paz do Senhor Jesus. Nós amamos muito vocês em Cristo Jesus. Curte o feriado, curte a família e até amanhã.